David Yong Cho. Deus faz-nos triunfar. Ao chamarmos Deus de Pai, podemos ser libertos de todo sentimento de inferioridade e frustração que esteja profundamente arraigado em nosso coração. Podemos triunfar na vida. A própria vida é uma luta, desde a infância até atingirmos a idade adulta, e a vida se faz mais difícil quando nos comparamos com os outros. Assim, muitas vezes ficamos desapontados com nós mesmos e nos sentimos inferiores aos outros que usam roupas melhores do que as nossas, moram em casas melhores do que a nossa e têm mais capacidade do que nós. Mais do que ninguém, sabemos que nossa linguagem, nosso pensamento e nosso comportamento refletem nossos sentimentos de inferioridade. Porém, quanto mais sabemos, mais angústia e discórdia sofremos. A persistente baixa autoestima resulta em melancolia, que pode levar a pessoa a abandonar-se ao desespero ou recorrer a comportamento destrutivo. Alguns se destroem com drogas e álcool, chegando mesmo ao extremo do suicídio. Quanto a outros, o comportamento destrutivo é visto nos relacionamentos. Uma mulher que se tomou prisioneira de um complexo de inferioridade abandonou o lar, o marido e os filhos. Outra abandonou o filhinho de colo. Muitos criminosos continuam matando e ferindo a outros por causa de sua baixa autoestima. Às vezes, tramamos contra outros e os reduzimos a nada, de modo que esperamos parecer melhores do que eles. De onde, na vida, vem este comportamento destrutivo? A causa fundamental de um complexo de inferioridade é a falta de amor. Johann Fichte, filósofo alemão, disse certa vez: o amor é o principal ingrediente do homem. Aqueles que, quando crianças, experimentam falta de amor são propensos à enfermidade devido à subnutrição da mente e do corpo, e a verdadeira felicidade os evita. Não há quantidade de riqueza, poder e honra que possa preencher nossa necessidade de amor. A maioria dos presidiários sofre carência de amor. Durante a infância, não receberam amor paterno em quantidade suficiente. A pessoa que não sentiu o verdadeiro amor é incapaz de amar os outros. Mais do que isso, porém, ela não pode amar a si mesma. E quem não ama a si mesmo, sente falta de confiança em tudo mais. 1 ou 2 enganos que as pessoas comuns enfrentariam com calma podem desapontar uma pessoa desanimada, de sorte que ela se julga incompetente, incapaz de cura. Ouvi a respeito de uma moça que ateou fogo ao corpo e morreu, depois de haver falhado por 3 vezes nos exames para entrar na faculdade. Quem dera ela pudesse ter se apegado ao amor de Deus. Desde que Adão foi expulso do jardim do Éden, homens e mulheres têm se afastado do amor divino, a suprema fonte de amor. De que modo podemos ser libertos de tais sentimentos de inferioridade e do desapontamento que vem quando não estamos à altura da situação? Quando Deus se torna nosso Pai, os milagres acontecem. Quando reconhecemos que a pessoa mais importante desse mundo realmente nos amou, nosso complexo de inferioridade e de frustração desaparece como a neblina. O amor entre um homem e uma mulher, ou amor entre amigos, às vezes nos dá estímulo e consolo, mas tal amor está sujeito a mudanças. De nossos pais recebemos amor mais profundo e mais amplo, mas esses amores aqui da terra falham quando chega um momento crítico, quando somos levados para o hospital com enfermidade grave, quando enfrentamos a morte, quando estamos fisicamente separados da fonte de amor. Um dia, uma jovem senhora veio ao meu escritório. Tinha ela um diploma de faculdade, era atraente, mas pairava sobre si uma sombra de desalento. Seu rosto o demonstrava. Ela contou-me sua situação. Pastor, sou uma mulher infeliz. Quando eu frequentava a faculdade, fui seduzida por palavras afetivas de determinado homem. Rendi-lhe minha castidade, mas ele continuava protelando o dia de nosso casamento. Finalmente, tomei-me de suspeitas e investiguei seu passado. Descobri que ele era casado e tinha um filho pequeno. Eu morava com ele e continuei minha vida dupla, visto que eu não tinha para onde ir.
mas minha alegria e meus sorrisos desapareceram. Eu evitava os olhos de meus pais, de meus irmãos e irmãs, evitava minhas colegas de classe. Ele começou a voltar para casa cada vez mais tarde da noite e finalmente começou a passar a noite fora. Por fim, descobri que nesse entrementes ele se havia divorciado da esposa e casado com outra mulher. Senti-me destruída, sem esperança nem energia para continuar vivendo. Minha única preocupação era de que forma eu poderia pôr termo à minha frágil vida e à dele. Naqueles dias eu carregava um punhal no seio. Assim que eu encontrasse, eu apunhalaria no coração e depois me mataria. Eu sou esse tipo de mulher. Estou aqui porque uma amiga me aconselhou vigorosamente a procurá-lo. Pastor, há esperança para alguém como eu? Havia perigo em seus olhos. Ira e desapontamento misturavam-se com confusão. O que ela disse era verdade. Era como se a destruição fosse a única coisa que lhe restava. Sua fé em qualquer homem era bem pouca. Sendo o senhor mesmo um homem, provavelmente estará do lado dele, não é verdade? Respondi-lhe: irmã, homens e mulheres são todos iguais diante de Deus, são todos estrangeiros e peregrinos nesta vida. No momento, não tenho as palavras precisas para dar-lhe plena satisfação e esperança, mas uma coisa posso dizer-lhe, e cabe-lhe a escolha de aceitá-la ou não. O Deus que criou o céu e a terra e você ainda a ama. E nós, que cremos em Jesus, também a amamos. Agora, permita-me dizer-lhe uma coisa que você pode fazer. Ao voltar para casa, antes de deitar-se, sente-se diante da penteadeira, olhe para si mesmo no espelho e diga a si própria: Deus ainda me ama. Ao levantar-se de manhã, sente-se diante da penteadeira de novo e grite: você, sua estúpida, você, mulher desventurada, não obstante, o Senhor ama a você. Se lhe vierem lágrimas, não dê importância, simplesmente deixe-as rolar. Se a sua voz tornar-se alta, simplesmente continue gritando tão alto quanto lhe for possível. Feche os olhos e imagine o retrato de você mesma sendo abraçada por Deus em Jesus Cristo. Imagine que Jesus está endireitando sua vida pecaminosa, injusta, feia, árida e esmagada, deixando-a completamente limpa. Veja o quadro de si própria, recentemente transformado, de acordo com seu desenho. Passou algum tempo antes que a mulher voltasse ao meu escritório. Assim que ela se sentou, começou a soluçar. Ela pôs diante de mim um punhal embrulhado numa faixa e disse: fiz o que o senhor me mandou. Imaginei que não faria mal algum. De qualquer modo, minha vida parecia tão pobre e miserável. Cada manhã e cada noite eu me sentava diante da penteadeira. Através de lágrimas eu dizia: de qualquer forma, Deus a ama. Retratei Jesus me abraçando e alisando minha vida amarrotada e feia, como se ele a estivesse lavando por completo e passando-a bem passadinha. Então, para meu grande espanto, o amor jorrou de meu coração. Senti pena do homem que eu havia odiado. Eu estava transformada. Orei sinceramente para que ele pudesse arrepender-se e vir a Deus. Agora tenho medo de olhar para este punhal. Por favor, jogue-o fora para mim, pastor. A partir desse dia, ela se tornou uma nova pessoa, começou a sorrir e finalmente casou-se com um ótimo homem com quem é feliz. Embora os homens e as mulheres nos abandonem, o Pai não o faz. Embora todos os outros nos acusem e nos tratem com desprezo, Deus nos achega ao calor do seu seio. Embora os outros não confiem em nós, Ele confia até o fim. Ainda que os outros digam: este é o fim, o Senhor diz: não, este é apenas o começo. Conquanto nos consideremos a nós mesmos como sendo menos do que o pó da terra, o Todo-Poderoso nos considera como sendo maiores do que o universo. Quem, pois, é este Deus que nos ama tanto? A Bíblia diz que Deus é amor. Quando chamamos de Pai Nosso, devíamos lembrar-nos de que nosso Pai é amor. Quanto nos amou Ele? Deus amou-nos o bastante para enviar seu Filho a fim de ser pendurado na cruz até que sua carne fosse dilacerada e seu sangue derramado. O profeta Isaías descreve belamente o amor divino. Mas ele foi
trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus foi crucificado como a expressão do amor divino que sacrifica a si próprio. Deus não toma nota de nossa posição e circunstância. Lemos em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A profundidade do amor de alguém se mede pelos obstáculos que a pessoa vence por nós. O Senhor, mediante seu Filho, venceu o obstáculo da morte por nós. Por meio de uma só palavra, Deus poderia ter liberado milhares de hostes celestiais para livrar Jesus da cruz. Mas Jesus mostrou sua solidariedade com o Pai no jardim do Getsêmani, quando orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice que Jesus bebeu continha todos os nossos imundos pecados. Era o cálice amargo do julgamento que nós e nossos filhos não poderíamos ter evitado de beber se Jesus não o tivesse bebido por nós. Ao defrontar com este cálice, Jesus expressou sua dor. A minha alma está profundamente triste até a morte. O Todo-Poderoso virou o rosto para não ver seu único filho quando ele bebia o cálice e prendia na cruz. Ele não poderia ver o pecado que seu filho carregava, ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai e o filho passaram pelo sofrimento até o fim? Porque Deus desejava remover o obstáculo que nos impede de conhecê-lo. Este é o amor de Deus, nosso Pai, que venceu a morte. Nenhum obstáculo é grande demais ou alto demais para o amor divino, nem mesmo os principados, porque Jesus enfeixa em uma das mãos tanto o poder do céu como da terra, não as coisas do presente, nem as do porvir, não os poderes, não a altura nem a profundidade. Porque Jesus desceu às profundezas e destruiu o poder da morte. Ele agora está assentado à destra do trono do Pai. Este é o amor de Deus. Quando nos conscientizamos do amor divino de Jesus, ocorre a transformação maravilhosa. Encontramos em nós mesmos um valor mais alto do que qualquer outro no mundo. Porque Jesus Cristo, a mais valiosa criatura que já andou nessa terra, morreu por nós, podemos dizer: sou uma pessoa valiosíssima. Jesus morreu por mim. Quando fazemos tal confissão com intrepidez, nada há que temer nesse mundo. Há muitos anos, antes de eu crer em Jesus, minha família morava numa aldeia, nas montanhas, que não tinha abastecimento de água. Tínhamos de comprar água dos aguadouros, que carregavam um balde cheio d'água em seus ombros. Na hora que eles chegavam ao topo da íngreme montanha, tinham o rosto distorcido de dor. Um aguadeiro, porém, sempre tinha um sorriso agradável no rosto. Muitas vezes observei que ele até cantava. Toda vez que eu o via, vinha sobre mim um sentimento agradável, e eu sempre comprava a água dele. Um dia ele disse: Você sempre canta uma canção quando traz os baldes d'água. Quer que o faça tão feliz? Respondeu ele: Sou cristão, Deus me ama e Ele está comigo. Haveria motivo para eu não ser feliz? Você também crê em Jesus. Tudo evidenciava que o agüero nada tinha que o fizesse feliz. Entretanto, ele estava sempre cheio de alegria. Mais tarde, vim a entender a alegria que ele possuía e descobri que a canção que ele cantava era o hino mais perto que era estar. Meu Deus, de ti. Quando nos tornamos seus filhos e o chamamos de Pai Nosso, vemos, conhecemos e sentimos o imensurável amor divino. Já não somos pessoas inferiores, mas pessoas superiores. Embora encontremos fracassos, nós os consideramos
como novas oportunidades, em vez de obstáculos e derrotas. Sempre nos vemos como vencedores, porque Deus sempre triunfa, porque somos seus filhos. Nós também triunfaremos. A Bíblia diz que o Senhor não se compraz em nós quando nos desapontamos e retrocedemos, conquanto não tenhamos muitas possessões do mundo, embora sejamos apenas gente comum, que não tem qualidades elogiosas ou honradas aos olhos do mundo. No íntimo, nunca somos comuns. Cada crente, por ser filho de Deus, herdará o reino do céu. Cada um de nós é um sacerdote real. Portanto, aqueles que podem chamar a Deus de Pai, podem e devem viver acima e além de todo sentimento de inferioridade. Quando nos dirigimos a nosso Pai por intermédio de Jesus e pedimos vitória, receberemos livramento.